Eu gostaria de agradecer ao Departamento de Eventos e Cultura da OAB São Paulo pelo convite para que eu fale sobre um assunto bastante complexo, bastante difícil, conhecido como pedofilia, aspectos médicos. De fato, quando nós falamos em pedofilia do ponto de vista médico, nós falamos em uma doença classificada nos manuais médicos de classificação de categorização de doenças. Naturalmente, o que nós entendemos na medicina como pedofilia, muitas vezes não tem nada a ver com o que a mídia divulga como pedofilia. Só que antes de explanar mais detalhadamente sobre o assunto pedofilia do ponto de vista médico, eu acho necessário nós falarmos um pouco sobre os agressores sexuais de uma forma geral. O termo agressor sexual não é um termo médico, é um construto jurídico e um construto social. Portanto, falar em agressor sexual não significa de imediato falar em uma doença ou um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico. Na verdade, os agressores sexuais são aqueles que cometeram algum tipo de crime sexual definido pela lei. Essa população, chamada de agressores sexuais, é uma população extremamente heterogênea, extremamente diversificada. Se nós tentarmos trazer essa população de agressores sexuais para a esfera da medicina, a gente tem a constatação de que de 33% a 67% dos agressores sexuais padecem de um transtorno psiquiátrico. E isso precisa ser adequadamente verificado. Em algumas situações, quando um agressor sexual de fato padece de uma doença médica, de um transtorno psiquiátrico, o médico deve ser chamado para avaliar, para diagnosticar, e esse indivíduo que padece dessa doença deve ser tratado, já que o tratamento de qualquer doença é um direito humano básico. No Brasil, a gente sabe que cerca de 4% dos apenados, de uma forma geral, eles estão cumprindo pena por crimes sexuais violentos, definidos aí atualmente como estupro. Na população de agressores sexuais, nós temos vários tipos de transtornos mentais diagnosticáveis. Um desses transtornos é o abuso e dependência de múltiplas substâncias, álcool e outras drogas. A outra são os transtornos da preferência sexual, onde se inclui a pedofilia. Nós temos também um construto médico conhecido como impulso sexual excessivo ou dependência de sexo, transtornos do humor, enfim, vários tipos de diagnósticos, de doenças, de transtornos mentais e do comportamento que são diagnosticados nessa população. Como eu reiterei anteriormente, uma fatia grande da população de agressores sexuais não tem nenhum tipo de doença psiquiátrica. Uma outra fatia, não desprezível, uma fatia não negligenciável, padece de doença mental. Isso deve ser adequadamente verificado. Apesar disso, apesar de dado como esse, disso ter sido publicado em revistas científicas, revistas médicas ao redor do mundo, pouca gente, poucos agressores recebem algum tipo de manejo médico, de tratamento médico e psicológico dentro ou fora das penitenciárias. O que complica muito o desenrolar desses casos e dificulta muito a possibilidade de indivíduos que padecem de algum tipo de transtorno mental e cometeram algum crime sexual, de uma reinserção social adequada, correta e prescrita até mesmo pela lei. Como essa população de agressores sexuais é uma população bastante heterogênea, bastante diversificada, existem formas que pesquisadores ao redor do mundo, que criminologistas ao redor do mundo tentam lançar mão para diminuir a heterogeneidade e construir o que a gente chama de tipologia ou de perfis psicológicos ou perfis criminais. Uma dessas formas, que inclusive tem sido feita aqui no nosso país,
através da classificação dos agressores sexuais de acordo com os problemas mais graves ou menos graves que esses agressores apresentam em relação ao consumo de álcool e de outras drogas. Por exemplo, quando nós verificamos a gravidade de problemas com álcool, a gente nota que os molestadores de criança apresentam uma gravidade maior de dependência de álcool do que, em geral, os agressores de adultas. Ao contrário, quando nós verificamos problemas com drogas outras, que não álcool, maconha, cocaína, enfim, outras substâncias, nós verificamos que a chance do agressor sexual de adultas ter esse problema é maior do que entre os molestadores de criança. É uma forma de se tentar reduzir a heterogeneidade, a diversidade encontrada entre os agressores sexuais e realizar propostas de ação, propostas de manejo clínico, de manejo médico. De uma forma geral, quando um indivíduo comete um crime sexual contra crianças, ele é um molestador de criança, é um agressor sexual de criança. Quando esse indivíduo comete um crime sexual, uma agressão sexual, uma ofensa sexual contra adultos, ele é um agressor sexual de adultos. Como eu falei previamente, o fato de ter cometido um crime, seja contra criança ou seja contra adultos, isso não quer dizer que esse indivíduo é portador de uma doença médica imediatamente. Ele vai ter que ser avaliado, né, para ver se de fato ele padece desse tipo de problema. O molestador de criança, por exemplo, pode ou não pode padecer de uma doença médica chamada pedofilia. Então, é errado, é inadequado quando imediatamente alguém, seja na televisão, seja em uma aula, imediatamente associa aquele indivíduo que cometeu um crime sexual contra crianças, associa como pedófilo, né, como portador de pedofilia. De fato, uma coisa, a princípio, nada tem a ver com a outra. Os conceitos podem ser intermutáveis em algumas situações, mas em outras situações, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o que é a pedofilia? A pedofilia é um transtorno psiquiátrico, é um transtorno da preferência sexual, assim classificada em 2 grandes manuais médicos de diagnóstico, a Classificação Internacional de Doenças e o Manual de Diagnóstico e Estatística em Transtorno Mental da Associação Psiquiátrica Americana. E a pedofilia é caracterizada por fantasias, comportamentos, atividades sexuais intensas, repetitivas, que não mudam com o tempo, relacionadas a crianças e adolescentes menores de 14 anos de idade. Isso significa que o indivíduo portador de pedofilia, ele fantasia sexualmente, ele pode até praticar atos sexuais recorrentes com crianças e com adolescentes com menos de 14 anos, e esse comportamento, essas fantasias, elas são recorrentes, elas são intensas. Esse indivíduo portador de pedofilia, frequentemente, ele não consegue controlar a fantasia sexual dele relacionada a esse tipo de vítima, as crianças e adolescentes. Ele não consegue, ele não consegue controlar. O que não quer dizer que o indivíduo portador de pedofilia, necessariamente, ele atua sexualmente contra crianças ou adolescentes. Muitos indivíduos portadores de pedofilia permanecem apenas na fantasia masturbatória. Eles não atuam sexualmente. Alguns indivíduos portadores de pedofilia, além da fantasia masturbatória, envolvendo crianças e adolescentes, também praticam. No momento em que eles praticam o crime, praticam um ato sexual contra crianças e adolescentes, nesse momento ele comete um crime. Então existem indivíduos portadores de pedofilia que não são criminosos, porque não praticam o ato sexual. Porém, eles são doentes, eles apresentam o transtorno psiquiátrico em virtude da fantasia sexual excessiva, incontrolável, que polariza a vida psíquica dele, principalmente em termos de relacionamento, de masturbação e de fantasias sexuais. Não é um diagnóstico fácil, é um diagnóstico muito difícil,
é um diagnóstico que tem que ser feito por especialistas no assunto, não é um diagnóstico de uma única consulta, é um diagnóstico processual, demora, existe a necessidade de médicos, de neuropsicólogos na equipe para se fazer um diagnóstico adequado, né? Existe a necessidade de exames neuropsicológicos, de exames de imagem cerebral para se fazer o diagnóstico certeiro, o diagnóstico correto. Alguém poderia perguntar, como em geral algumas pessoas perguntam, mas de uma população de 100 pessoas que cometeram um crime sexual contra crianças, numa população de 100 ditos molestadores de criança, quantos provavelmente são portadores dessa doença que o senhor está falando, chamada pedofilia? Estudos tanto nacionais quanto internacionais apontam que de 20 a 40% do total de indivíduos que realmente cometeram crimes contra crianças, crimes sexuais contra crianças, 20 a 40% podem ser portadores da doença médica conhecida como pedofilia. Ou seja, 60% mais ou menos não tem esse diagnóstico. Portanto, chamar essa população toda de pedófilo é um erro do ponto de vista médico. É um erro do ponto de vista médico. O que muda com esse conceito novo, né, que a gente está apresentando aqui, conceito novo nesse momento, mas bastante antigo dentro da própria medicina? O que muda? Do ponto de vista médico e jurídico, se nós pensarmos, né, na associação, muda que o indivíduo que cometeu um crime vai receber a sua sanção penal de acordo com o seu julgamento, de acordo com a lei, mas o indivíduo que padece de uma doença, ele precisa ser tratado. Se não for tratado, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. A falta de tratamento adequado, de tratamento médico e psicológico adequado para essa população que padece dessa doença é um crime. É um crime, já que o tratamento é um direito humano básico, né? Lembrando naturalmente e novamente que nem todo indivíduo que molesta a criança é portador dessa doença chamada pedofilia. Isso tem que ficar extremamente claro, tem que ficar muito evidente a partir de agora. De uma forma geral, o que muda então? Qual o conceito novo que a gente instaura a partir dessa apresentação? A pedofilia é um transtorno psiquiátrico, ponto final. Tratável. É um transtorno psiquiátrico tratável. Existe tratamento. Existem formas de manejar a doença desse indivíduo. Não é bom para esse indivíduo a fantasia sexual recorrente envolvendo crianças e adolescentes. É péssimo para esse indivíduo. Frequentemente, esse indivíduo sofre com essas fantasias. Frequentemente, ele não controla essas fantasias. Ele precisa de tratamento. Mas os indivíduos portadores dessa doença procuram frequentemente os ambulatórios médicos especializados, os hospitais especializados? Não. Frequentemente não. Alguns realmente procuram, né, porque sentem essa necessidade e ouviram dizer em algum lugar, ou leram, assistiram a alguma aula, ou assistiram a algum programa sensato de televisão, algum programa midiático interessante, mostrando que sintomas como dos quais ele padece podem ser fruto de uma doença médica tratável. Então esses indivíduos acabam procurando. A maioria não procura. Não procura por quais razões? Primeiro, medo. Medo de ser denunciado caso eles procurem algum médico e contem sobre as fantasias sexuais dele. Segundo, crença de que isso não é uma doença, de que ninguém vai entender isso como uma doença. E terceiro, medo de exposição de uma forma geral. Exposição à família, exposição à esposa, exposição à comunidade de uma forma geral. Lembrando que 50% dos indivíduos que padecem da doença médica chamada pedofilia são casados muitas vezes. São casados. É importante lembrar que
novamente, eu repito isso que é extremamente importante. Nem todos os portadores de pedofilia cometem atos sexuais contra crianças, muitos permanecem apenas na fantasia masturbatória. A pedofilia, enquanto doença, pode comprometer a capacidade volitiva, a capacidade de autodeterminação, frequentemente não compromete a capacidade de entendimento. O indivíduo portador de pedofilia sabe que qualquer tipo de atividade sexual contra crianças e adolescentes é um crime. O indivíduo com pedofilia sabe disso, sabe disso. Entretanto, a volição, a capacidade de autodeterminação frequentemente é corrompida, frequentemente é comprometida. Isso tem que ser, de fato, analisado e tem que ser visto. Algumas pessoas, frequentemente não da área médica, de outras áreas, questionam como você diz que é uma doença, existem alterações orgânicas, alterações cerebrais que justificam o fato da classificação internacional de doenças, da Associação Psiquiátrica Americana, classificar o indivíduo como doente, aquele portador de fantasias, atividades ou práticas sexuais recorrentes envolvendo crianças e adolescentes. Existem evidências, sim, de alterações cerebrais importantes nesses indivíduos. Existem alterações neuroquímicas, existem alterações eletroencefalográficas, existem alterações de imagem cerebral que são vistas em alguns indivíduos portadores dessa grave doença médica, seguramente uma das doenças mais estigmatizadas de toda a medicina. Isso não é uma prerrogativa do Brasil, isso acontece em vários países do mundo e com repercussões extremamente danosas, tanto para a vítima quanto para a sociedade e também para o agressor. Uma das alterações vistas em neuroimagem funcional em indivíduos portadores de pedofilia é a alteração de funcionamento cerebral em algumas regiões centrais do cérebro. Alterações funcionais em região de amígdala, responsável pelo controle emocional. Alterações funcionais em região de lobo frontal, responsável pelo controle executivo, pela crítica. Então, existem alterações, de fato, bastante vislumbradas nesses indivíduos portadores dessa grave doença médica. O que fazer com esses indivíduos? Esses indivíduos eles devem ser avaliados, eles devem ser tratados, naturalmente, se eles quiserem o tratamento. Como eu falei anteriormente, esses indivíduos têm a plena capacidade de entender. O que é comprometido é a capacidade de controle do impulso, é a capacidade do controle volitivo. Recentemente eu fiz uma pesquisa, está publicado em um livro meu, um livro internacional, que eu publiquei pela Bentham Science Publishers, com acesso amplo pela internet, um acesso aberto. O livro se chama Drugs, Sex and Crime, Drogas, Sexo e Crime, Contribuições Empíricas, onde eu comparo diferenças entre molestadores de criança com pedofilia e molestadores de criança sem pedofilia, quer dizer, sem o diagnóstico de pedofilia. Qual é a diferença entre essas duas grandes populações? O molestador de criança com pedofilia é aquele indivíduo que apresenta um descontrole impulsivo sexual maior. O indivíduo molestador de criança, portador de pedofilia, ele tem uma maior chance de ofender crianças de ambos os gêneros, tanto masculino quanto feminino. Essas foram as conclusões principais desse trabalho. Mas como o pesquisador fez o diagnóstico numa população de 101, 103 molestadores de criança, como ele fez? Naturalmente através de entrevistas estruturadas para fazer esse diagnóstico e também avaliando alguns critérios de risco que indivíduos que molestam crianças apresentam. Existem 4 importantes sinais que ajudam o avaliador, que ajudam o pesquisador
na avaliação de um indivíduo que é molestador de crianças, que está preso, não é? E existe dúvida se ele é ou não portador de pedofilia. Quais são esses sinais? O primeiro é o número de vítimas. Naturalmente, quanto maior o número de vítimas, maior é a chance de ter um diagnóstico de pedofilia. O segundo é o gênero da vítima. Se houver o gênero masculino, a chance acaba sendo maior. A outra é a idade da vítima. Quanto menor a vítima, a idade da vítima, menor de 11, 10 anos de idade, maior é a chance desse tipo de diagnóstico. E o outro sinal, a vítima não relacionada ao perpetrador, ao agressor, a vítima não familiar. Quanto mais vítimas não familiares esse indivíduo tiver, maior é a chance. Naturalmente que esses 4 sinais, eles não são nem de perto patognomônicos do diagnóstico de pedofilia. Não, eles servem apenas para sugerir uma avaliação mais pormenorizada, uma avaliação mais detalhada. Chama a atenção do pesquisador, do avaliador, não é? Para que a avaliação seja um pouco mais detalhada. Isso também não quer dizer que com os outros, né, que muitas vezes não houve tempo de estabelecer os mesmos critérios, a avaliação não deva ocorrer de uma forma detalhada. Deve, mas esses sinais têm sido apontados como algo importante numa avaliação e, consequentemente, numa indicação de um tratamento sério, uma abordagem médica bastante séria, bastante adequada. Existem formas de se prevenir a pedofilia? Existem formas de se prevenir a pedofilia. Quais são essas formas? Uma das formas é o tratamento de indivíduos que padecem dessa doença. Quanto mais cedo esses indivíduos procurarem um tratamento médico e psicológico, melhor vai ser o resultado. O tratamento não deixa de ser uma forma de prevenção terciária. Então, quanto mais cedo, melhor. A outra considerar, de fato, que a pedofilia, após o diagnóstico correto, realizado por especialista médico, não é? Que a pedofilia é uma doença médica tratável. Na Alemanha, por exemplo, existem cartazes espalhados pela cidade, por Berlim, por exemplo, estimulando pessoas que suspeitam elas mesmas de padecerem dessa doença para procurar serviços médicos especializados. Então existem faixas, infelizmente vocês não vão ver, né, no computador, ele não está voltado para a câmera, mas existem faixas onde se escreve: se você ama crianças mais do que você gostaria, procure ajuda médica. Embaixo o telefone, o endereço do Instituto de Saúde Sexual. E telefones para avisar, telefones para contato, enfim, existe essa forma de manejo. O ataque, deixa eu repetir, o ataque não vai resolver nada. Nada. A manifestação histérica da sociedade em relação a isso também não vai resolver nada. O que vai resolver esse assunto? O que vai ajudar a promover uma solução para o assunto pedofilia? É o consenso entre as ciências médica, jurídica e política em relação a esse assunto. Um consenso baseado na ética médica, na ética jurídica, na ética política, é um consenso geral. Do contrário, nada vai ser efetivo ou eficaz nesse assunto. O ataque simplesmente não vai resolver, não é a melhor solução. Se o indivíduo, de fato, cometeu um crime, ele vai ter que receber a sanção penal. Se o indivíduo cometeu um crime e tem alguma doença médica, além da sanção, ele deve receber o seu tratamento. Se o indivíduo cometeu o crime, mas não tinha capacidade de entender esse crime, esse fato, no momento do fato, ou mesmo não tinha capacidade de se determinar no momento do fato, ele deve receber um tratamento
jurídico penal especializado. Vamos falar também, que é um assunto importante, que não apenas adultos agridem crianças. Jovens, adolescentes, acima dos seus 15, 16 anos, alguns jovens também têm história de ofensa sexual contra crianças. O que fazer com esses jovens? Tratá-los. Eu acredito que uma das melhores formas de prevenção da doença médica chamada pedofilia, do avanço da doença médica, é o tratamento precoce de pessoas que já começam a manifestar sintomas de atração sexual, de fantasias sexuais repetitivas intensas dirigidas a essa população, as vítimas menores de 13 anos de idade. Quanto mais cedo for o tratamento, melhores serão os resultados. Eu tenho alguns dados interessantes sobre jovens agressores sexuais. Nós sabemos, por exemplo, segundo um estudo americano, que 30% das agressões sexuais contra crianças em uma determinada época nos Estados Unidos foram cometidas por jovens que tinham menos de 18 anos de idade. A idade média do primeiro ato sexual ilícito do perpetrador era de 16 anos. E a idade média da vítima era de 8 anos de idade. De uma forma geral, existem aqueles jovens agressores sexuais que cometeram uma vez o fato ilícito, o fato criminal, e nunca mais voltam a cometer. Isso é a maioria. Existem aqueles jovens agressores que cometem um ato sexual, só que acabam repetindo esse ato ao longo da vida. Acabam repetindo esses atos ao longo da vida, que é, de fato, a minoria. Saber separar, saber diagnosticar, saber com uma certa capacidade preditiva, uma boa capacidade preditiva, saber separar esses dois grupos constitui um ganho imenso para toda a sociedade. Isso é possível hoje com uma certa boa, naturalmente que ninguém tem bola de cristal, mas com uma certa capacidade preditiva, isso hoje é possível. Isso hoje é possível, através do tratamento. Como são os programas de tratamento para aqueles que padecem dessa doença médica, chamada pedofilia? O tratamento, em geral, ele é complexo, ele é muito difícil, ele é um processo bastante demorado, ele envolve uma equipe inter e multidisciplinar, psicoterapia por um tempo bastante prolongado, não é qualquer psicoterapia, é aquela psicoterapia específica, principalmente a de linha cognitivo-comportamental, associada ao uso de medicações, se necessárias. Esses programas existem, programas de tratamento, existem bastantes programas de tratamento? Não existem. São poucos os programas de tratamento específicos, são muito poucos. Por quê? Existem alguns autores que acreditam nos seguintes fatores como relacionados ao número pequeno de programas específicos de tratamento ao redor do mundo. Uma delas é que as crenças públicas, né, é de que os agressores sexuais eles têm que ser presos e ponto final. De preferência, a chave da cadeia esquecida, perdida. Crenças de que esses agressores sexuais eles podem ser exterminados com penas severas, com penas intensas. Programas de tratamento não produzem votos. Dessa forma, existem poucos serviços específicos disseminados, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Quais são os focos do tratamento? De uma forma geral, o tratamento se baseia na responsabilização do agressor em relação ao seu comportamento, ao seu ato sexual. Ele tem que saber o que ele fez, ele tem que ser responsabilizado, isso é fundamental. Isso é um dos primeiros passos,
do segmento, ele tem que aceitar o comportamento, aceitar as fantasias dele como fantasias inadequadas, como fantasias perniciosas, ele tem que aceitar esse fato, né? Temos que lidar com os pensamentos disfuncionais, os pensamentos inadequados, os pensamentos incorretos que esse indivíduo muito frequentemente, muito a miúde traz com ele, treinar, desenvolver a empatia, desenvolver habilidades sociais desse indivíduo, desenvolver habilidades educacionais desse indivíduo, manejar raiva e frustração e modificar, melhorar as fantasias, né? Modificar as fantasias sexualmente desviadas e inadequadas, dentre vários outros passos e roteiros. Os programas sérios de tratamento para esse tipo de população, para aqueles que padecem da doença médica chamada pedofilia, são programas muito estruturados em geral, no Brasil e também ao redor do mundo. São programas onde existem passos bastante bem supervisionados durante todo o processo do tratamento. Eu repito, não é um processo rápido. O diagnóstico também não é um diagnóstico de uma única consulta. O diagnóstico é longo, há necessidade de uma equipe altamente especializada, também não é qualquer equipe, tem que ser altamente especializada, e o tratamento, um tratamento por um tempo, em geral, bastante longo. Quanto mais a família desse indivíduo participar do tratamento, melhor. Os especialistas nesse assunto recomendam que os familiares estejam presentes no acompanhamento, no segmento, nas consultas desses indivíduos. Isso não quer dizer que os familiares estejam dentro da sala do médico ou do psicólogo especializado todas as vezes, mas o familiar, sabendo do problema, acompanhando o problema, né, ou ajudando na condução do caso, sendo adequadamente orientado. Nesse aspecto é bastante semelhante ao tratamento das dependências químicas de uma forma geral, dependência de álcool, dependência de cocaína e maconha. Quanto mais os familiares estiverem inseridos no tratamento, quanto mais os familiares estiverem se tratando também, maior é a chance do indivíduo dependente químico manifestar melhoras adequadas, melhoras sustentadas no seu segmento, no seu tratamento e consequentemente, na modificação do seu comportamento. Os objetivos, basicamente, do tratamento, além da mudança do comportamento desviado desse indivíduo, é a melhora da qualidade de vida dele e, consequentemente, a melhora da qualidade de vida de todos nós. A Associação Internacional para o Tratamento dos Agressores Sexuais, chamada de IATSO, a International Association for the Treatment of Sexual Offenders, da qual eu faço parte aqui no Brasil, sou eu e mais um médico de Minas Gerais, defende e propaga alguns princípios no manejo e tratamento desses indivíduos. Eu vou citar 4 princípios aqui. O tratamento dos agressores sexuais é um direito humano básico. Eles precisam ser tratados se eles padecem de algum problema psiquiátrico, alguma doença médica. O paciente portador de quaisquer anormalidades médicas, seja qualquer tipo de doença, ele deve receber um tratamento médico. Se o indivíduo é agressor sexual e é portador de HIV, é portador de hepatite, é portador de tuberculose, é portador de uma doença psiquiátrica, ele tem que ser tratado. O plano do tratamento pode envolver o uso de medicações que reduzem a excitação às fantasias sexualmente desviadas desses indivíduos. Os profissionais que trabalham com os agressores sexuais, esse é o 4º princípio, esses profissionais eles devem ser capazes e devem ser habilitados para conversarem, né, com o pessoal, com a equipe do sistema jurídico quando for necessário e vice-versa. Não é possível um tratamento adequado dessa população se não houver aquele consenso prévio que eu manifestei. O consenso, não é, entre as ciências médica, jurídica e política. Sem isso o tratamento vai ser de fato truncado.
Existem questões éticas no tratamento dos agressores sexuais. Porque o médico que trata, o psicólogo que trata esse agressor sexual, ele deve ter um respaldo tanto da sua sociedade, né, na sociedade da qual ele pertence, seja da medicina, seja da psicologia, né, para conduzir o caso de forma adequada. Também o médico e o psicólogo, eles devem estar atentos para a possibilidade iminente daquele paciente, daquele agressor sexual, né, cometer um crime sexual. Ele deve antever essa consequência danosa, essa consequência altamente indesejável. O médico, o psicólogo, o profissional, ele deve estar muito atento a isso. Isso, de fato, é bastante complexo, bastante complicado. Por isso que a associação entre as ciências, não é extremamente importante. Algumas vezes, sem dúvida nenhuma, o profissional médico, o profissional psicólogo, ele vai ser obrigado a denunciar o indivíduo, não é, ao Ministério Público, enfim, se o indivíduo cometeu algum crime na vigência do tratamento. Isso, enfim, isso depende muito de cada país, enfim, mas isso é, em geral, bastante aceito. Se o indivíduo cometeu um ato ilícito, o profissional deve fazer a denúncia. Tudo bem, de uma forma geral, é isso. Eu gostaria só de concluir alguns aspectos básicos no diagnóstico e no tratamento dessa complexa doença, muito estigmatizada, sem sombra de dúvida, uma das doenças médicas mais estigmatizadas e ainda muito pouco manejada adequadamente em países como o nosso. Se o indivíduo que cometeu um crime sexual contra crianças, então nesse momento ele é um molestador de crianças. Eu não sei se esse indivíduo é portador de pedofilia ou não. Ele é um molestador de crianças. Ele está cumprindo a pena dele. Se esse indivíduo for portador de pedofilia, ele tem que ser tratado. Se não for tratado, apenas a prisão não vai fazer o seu papel, né, de reinserção social adequada, de modificação de comportamento. Não vai fazer papel nenhum. Ele vai ter que ser tratado adequadamente. Se o indivíduo portador de pedofilia também for portador de um comportamento altamente impulsivo, de uma personalidade altamente arranhada, de uma personalidade que nós chamamos antissocial, a complicação é ainda muito maior. Os problemas, eles são triplicados. Então, também a avaliação adequada, por equipe adequada, é altamente necessária, é altamente exigida. É importante sempre saber que aqueles indivíduos portadores da doença médica pedofilia devem ser encaminhados a tratamento médico e psicológico, sempre de acordo com os pilares da bioética, que é a autonomia, a beneficência e não maleficência, e a justiça, a equidade. Todos merecem um tratamento. Na maioria das vezes, a decisão é deles. Quem decide pelo tratamento médico e psicológico é o indivíduo que porta essa doença. O indivíduo que não aceita um tratamento, o curso do tratamento, o prognóstico relacionado ao tratamento é muito ruim. Portanto, a participação do paciente, a participação do portador dessa grave doença no seu segmento facilita um prognóstico melhor, produz um resultado melhor. Isso em qualquer doença. Se o indivíduo padece de uma doença, seja ela qualquer, quanto mais aderente ao tratamento, ao manejo médico e psicológico esse indivíduo for, melhores vão ser os resultados clínicos e os resultados médicos, de uma forma geral. Eu gostaria de fazer, nesse momento,
a divulgação do livro, do meu livro, e que existem, tudo que foi dito hoje aqui consta dos capítulos desse livro. Não é um livro em português, é um livro em inglês, publicado no final do ano passado pela Bentham Science Publishers. Eu gostaria então de divulgar esse livro. Esse livro está com acesso aberto na internet, no site da editora Bentham Science Publishers. Se alguém tiver interessado, pode consultar. Eu gostaria então mais uma vez de agradecer essa oportunidade, fazendo votos sinceros de que essa entrevista, de que essa matéria renda frutos positivos no sentido de provocar uma união adequada, ética, científica entre as ciências médica, jurídica e política. Uma manifestação histérica em torno desse assunto não é nem de perto mais desejável. Espero que com o auxílio da OAB, Seção São Paulo, o assunto possa ser melhor resolvido, adequadamente tratado para o bem de todos nós. Obrigado.